Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros, da Black Company, o nosso clube de leitura de mangás, manhwa, quadrinhos e manuá, onde toda semana a nossa equipe irá trazer um bate-papo sobre um volume ou capítulos das mais variadas obras para debatermos de forma leve e descontraída. Os episódios de Entre Balões e Quadros estarão disponíveis todos os domingos ao meio-dia no Spotify. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e dar aquela ajudinha no engajamento. Eu sou Vitória Melerk e quem está comigo aqui hoje é o Paulo. Opa, tudo bom? Mais uma vez voltando à série de Mago. É o One Piece de Mago, né? One Piece de Mago, ninguém sabe quando vai acabar, e já que a Frieren é imortal, pode não acabar nunca. E também com o Léo. Eu só chamo a Frieren agora de Frieiro. Frieiro! Frieiro. Maravilha! No episódio de hoje, vamos dar continuidade ao debate sobre Frieren e a jornada para o além, falando dos volumes 7 e 8. Vale dar aquela boa contextualizada para quem pegou o bonde andando. Frieren fala a aventura de Frieren. Começa após o fim de uma grande jornada. Durante 10 anos, a elfo e mais 3 companheiros embarcaram juntos numa missão para derrotar o Rei Demônio. Após conseguir esse grande feito, eles voltam ao reino, mas logo percebem que cada um tem ambições distintas. Uma história que está sendo publicada aqui no Brasil pela Panini e atualmente conta com 11 volumes. Vamos então agora recapitular um pouco do que falamos no episódio passado. Falamos então de quem será o grande vilão da história, já que Frieren é imortal. E quem são os personagens apresentados? No programa de hoje, vamos dar continuidade falando então dos volumes 7 e 8 do mangá. Primeiramente, quero começar com a polêmica que o Léo levantou, a passagem do volume 6 para o 7. Então, eu tenho uma opinião aí controversa. Acho que foi uma das piores mudanças de volume que eu já vi na minha vida. Nossa senhora! É porque ele literalmente quebra o negócio no meio, pô. A Siren, ela começa a avaliar a galera que vai passar. E a primeira avalia, eu acho que um dos primeiros é a Frieren. E ela simplesmente, ela avalia a Frieren e acaba o volume. E o próximo volume continua avaliando a galera, sabe? Cara, é porque, o que acontece? A Sirie, é muito difícil falar o nome dela. Sirie, né? Siriema. A Siriema? Ela entrevista, né, a galera ali pessoalmente, cada um deles, pra passar no exame. E a Frieren é a primeira a falhar. E aí acaba, cara. Aí acaba o volume e o próximo começa continuando o exame, sabe? De cada um dos negócios. Então, tipo assim, eu falei, pô, o volume é legal acabar com cliffhanger. É maneiro acabar ou fechando um arco específico pra começar outro. Esse simplesmente, sim. Porra, parece que o autor perdeu o controle, tá ligado? Da divisão de capítulo e falou, vai ter que ser aqui mesmo, bicho. Deu lá os 9 capítulos, corta aí o volume, entrega assim. A culpa é do editor, então. Vambora. Porque o Frieren, ele tem isso, né? Todo volume dele tem 9 capítulos, né? É verdade. Ou eu tô maluco? É verdade. Acho que é isso, né? E sendo que esse corte não tem nenhuma grande revelação depois. A Frieren falha, e aí depois todos os outros que vão indo em seguida ela, é tipo, falhou, passou, não tem nada muito, ela dá um grande discurso, por que a pessoa falhou, não, é tipo, você passou, tu não passou, tu passou, tu não passou, e só isso. Tudo indica que a série, eu não sei, ela é meio babaca, né? Ela é meio babaca, e ela é uma elfa muito bonitinha, muito fofinha, baixinha, menor que a Frieren, mas ela é babaca. Ela é bem babaca. Ela é sacana. E o negócio que eu acabei de ler, velho. A Flame, que é a mestra do. A Seri é mestra da Flame, a Flame é mestra da Frieren. A Flame morre porque ela é um humano e a Seri tá cagando. Ela fala, a vida dela foi infinitamente menor que a minha. Ela é apenas um pupilo que eu ensinei porque eu tava com vontade na hora e tanto faz. E ela rasga o pergaminho que é a vontade, né? A will da Flame na cara da Frieren, e a Frieren já sabia que isso ia acontecer, inclusive, porque a série é tão
babaca que já sabia que isso ia acontecer. E eu acho que a Frieren vê a Ciri como alguém que ela não quer ser, né? Alguém que ela... Tá certa ela. Certa ela. Ela vê que elas são meio parecidas, assim, mas ela não quer ser a Ciri, assim. Elas são fisicamente parecidas, além disso, né? Elas são quase iguais. O cabelo é parecido, o rosto é parecido, só muda a roupa e a estatura, né? A Ciri é muito baixinha. E sabe-se lá quantos anos ela tem, né? A gente não tem noção de quanto tempo ela já tá vivendo, se ela é quanto mais velha ela é, assim, ela é bem mais velha, mas não temos noção. E tudo indica que a Flamme, ela é a grande fundadora, tudo indica não, né, já é falado. Ela é a grande fundadora da magia da humanidade, sei lá quantas centenas de anos atrás, então ela é a maior maga humana de todos os tempos. Enfim, ela é maravilhosa, foda, que incrível, e a Ciri tá tipo, faz o quê, né? A Flamme morreu antes dela do que eu. A parada é que eu acho que essa transição entre os dois é tão ruim de um capítulo que no último a gente até fala um pouco do 7, achando que fazia parte do 6. É verdade. Nossa senhora, hein? Porque acontece um negócio lá que a Vitória cita e eu complemento, e era um negócio que depois aconteceu no 7, cara. Não era nem no 6 que aconteceu o negócio, porque parecia só uma continuação normal, sabe? Não parecia nenhuma mudança abrupta. Até faz pensar, imagina se, por exemplo, do 6 pro 7 pararam de publicar um tempo porque tava sem capítulo suficiente pra publicar e a pessoa compra o 7, louca pra saber o que aconteceu. E é aquilo ali, só aquilo que tu fica, sério que é só isso? Eu acho que, pô, pensando em divisão em volume, né? E não fazer, por exemplo, o que acontece muito no Japão, da galera acompanhar semanalmente, é ruim, cara. Ficou bem ruim, assim. Eu acho que pro consumidor comprar o volume 6 depois do 7 ficou meio zoado. Como consumidores, a gente tá ligado. Foda. Pô. Foi paia. O famoso paia. Porque, tipo assim, o cliffhanger, ele te deixa bolado, mas tu entende, sabe? Que é tipo assim, pô, eu quero ficar ansioso pra ler o próximo. Esse é só cortamos no meio mesmo. Sim. Exatamente, parece que tu pegou assim, que era pra isso aí tudo junto, e aí não teve o que fazer e botou ali. Na minha humilde opinião, o Frieren tá começando a ter um problema que as coisas estão juntando uma na outra. Do jeito que você falou, do volume pro outro, assim, não teve cliffhanger, não aconteceu nada. Tá, por exemplo, eu não lembro. Eu não lembro qual capítulo começou o exame Chunin versão mago. E, tipo, antes disso, eu não lembro o que aconteceu antes disso também. Eu não sei o que vai acontecer depois, e provavelmente eu também não vou lembrar. E tá acontecendo uma coisa atrás da outra, atrás da outra. Sem pausa. Eu acho tô achando também isso muito ruim. Eu acho que um dos motivos também de acontecer é porque tem muito episódio esporádico, né? Tipo assim, eles vão lá, salvam a velha lá, ajudam a velha, e um episódio, tá ligado? Por mais que ela seja a maior maga do mundo, até onde a gente sabe, ela fala várias vezes, isso aqui é um hobby, e aí ela pega o grimório de criar uma flor muito específica, só que só uma vez na lua cheia. Ela fica felizona, nossa, que grimório legal. E isso tá repetitivo, ficou repetitivo até o Chunin de mago, ficou repetitivo. O capítulo 59, ele tem um pouco disso aí, e ele tem uma explanação bem interessante, que fala em relação ao Himmel, né? Tem uma referência ao passado do Himmel, que ele fala, tipo, da importância de fazer essa ajuda nas pessoas para ter impacto direto nas vilas, porque ele falou que, né, eles derrotarem o Rei Demônio é um impacto grande, sabe? Mas talvez na vida prática dessas pessoas elas não sintam esse impacto diretamente. Então, ser um herói no dia a dia, na coisa trivial, sabe? Ajudar a galera ali a transportar, sei lá, uns caixotes, sabe? É importante também na figura de herói pra ele é um herói. Ele é um herói começo, meio e fim. Ele é um herói quintessencial, assim, digamos assim. Ele é um herói sem dúvida de que ele é um herói. Ele é um herói por vários motivos, ele faz várias coisas heróicas e tudo que a gente sabe dele, que ele é muito bonzinho. Eu acho legal que essa coisa que ela pega os grimórios, que a gente pode achar que é por um hobby. É um hobby também, mas ela aprendeu com o Himmel que pegar essas pequenas recompensas faz com que os aldeões, o pessoal da vila, sinta que não deve nada pra eles e que não precise recompensar com nada depois, porque eles vão ficar devendo alguma coisa pra aqueles heróis. Então, o fato dela pegar
esses grimórios bobinhos, não é só isso. Tem algo que ela aprendeu com eles, assim. Aquele negócio, né? O Rímel é um exemplo de várias coisas. Ele é muito foda. Ele só não é um exemplo de longevidade, né? Infelizmente. Segue morto. Ele viveu bastante para um ser humano. Inclusive, Quanto tempo ele viveu? Ele viveu tipo uns 80 anos? Eu acho. Inclusive, eu queria ver mais do Rímel adulto, assim, porque a ideia que eu tenho é que o Rímel, quando aparece pra Frieren, ele tem o quê? Uns 16, 17 anos. E o que ele fez pós-vida, assim, pós ser um herói? Tudo indica que ele não fez muita coisa, pelo menos por enquanto. Aquele interstício de 50 anos, né? Ele tem um vácuo. Na Esse verdade, vácuo, eu acho que esse vácuo ele ficou meio perdido, assim, que ele veio meio esquecido, porque quando ela vai pro vilarejo que ele tá, ninguém fala muito dele, assim, então talvez ele seja famoso só jovem mesmo. A gente tá seguindo a linha do tempo, agora vamos falar então, que a gente falou um pouco da Ciri e da Frieren, que eu acho engraçado essa coisa de maturidade, porque a gente não consegue calcular a diferença de idade das duas. O que é uma criança elfa, o que é um adulto elfo, porque tanto o Craft, que já apareceu sendo elfo adulto, essa coisa de maturidade a gente vê que talvez a Frieren, por ter convivido com outras pessoas, com outros seres humanos, ela tenha amadurecido mais que a Ciri, porque parece que a Ciri ficou meio que clausurada naquele quarto que ela tá, naquele recinto. Parece que ela não sai muito pro mundo, que ela não conhece o mundo. O que vocês acham? O Craft, principalmente, parece muito mais maduro do que ela. E a gente não sabe se ele é muito mais sério pra compensar. E a Ciri também a gente não sabe quanto mais ela é. A Frieren, ela é bobona. Mas parece que ela é bobona do jeito fofo. Ela é fofa, ela não é bobona, ela é fofa. Eu sinto que tem uma relação direta com poder, assim, sabe? Em relação a eles. Eu acho que, como as duas são muito poderosas, elas, tipo, não têm necessidade de arcar com as demandas que a maturidade da vida adulta trazem, sabe? Talvez o Craft seja poderoso o suficiente, mas ele amadureceu. Mas as duas parecem, tipo assim, a Ciri não precisa preocupar, por exemplo, em ser cordial. Ela não precisa preocupar em agradar o sentimento dos outros, assim como a Frieren também não. Porque, mas tipo, ela faz porque ela gosta, né? Então, elas são tão poderosas e, tipo assim, politicamente importantes, principalmente a Ciri, que, tipo assim, a questão de cordialidade, maturidade, de você ter empatia, enfim, desenvolver aqueles habilidades sociais, assim, elas não precisam, sabe? Assim, eu sinto que a longevidade e o poder delas retiram a necessidade de desenvolvimento. A Frieren é tão poderosa que durante o exame Chunin Mago, tem uma área lá que tem clones. São clones dos vários magos que estão fazendo o exame. E aí aparece um clone da Frieren. Aí todo mundo fala, fudeu. Eles param o que estão fazendo pra fazer uma reunião com todos os magos sobrando pra ver se eles conseguem achar algum jeito de passar pelo plano da Frieren. Porque alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Mas eu acho que essa coisa que tu falou do poder indica muito, talvez, que o Craft seja muito mais velho que as duas, porque ele já foi um herói, só que ele foi esquecido. Tem isso, então será que depois... No rosto dele também parece que ele é mais maturo. Ele tem mais rugas, ele tem mais barba, ele tem mais... O rosto dele é meio quadrado. Tá ligado? Ele parece maturo mesmo. Às vezes ele é realmente mais velho. Será que depois que a Frieren ser esquecida, de passar o período que ela foi herói, porque, teoricamente, muita gente meio que esquece já dela, assim, quando ela vai nas vilas, se fala do Rímel. O Rímel sempre é a figura preeminente, sim, que é a figura que representa o grupo. Ela já é aquela... será que ela é aquela elfa? Então a Frieren já tá abaixo dele, então talvez ela seja esquecida antes. Então será que ela vai perder? Ela vai se tornar mais madura nesse... Pode ser, até porque o Craft, assim... Eu acho que ele é indiscutivelmente poderoso, né? A gente, assim, pelo que a gente viu até agora, ele se tornou um monge depois de ser reconhecido enquanto guerreiro, um herói, sabe? Ele todo indica que tipo assim, ele é poderoso e ele é bonzinho. Ele é poderoso e bonzinho, tal qual o Rímel. A ideia é, por exemplo, hoje como monge, ele luta, por exemplo, sei lá, provavelmente socando só, sabe? Usando só manopla ou talvez na mão crua. E provavelmente ele foi herói usando a espada. Então, assim, ele abandonou aquilo, sabe? Ou seja, talvez a questão de poder não tenha relação com maturidade, sabe? Mas talvez a questão política, né? Porque hoje o Craft é um nômade, né?
É o Ele tem pouca relevância na E ele questão encontra a política do Frieren, continente. ele encontra a Frieren por pura coincidência. Eles coincidentemente estão passando pelo mesmo lugar na mesma hora. Uhum. E que inclusive é lá na montanha, né? Que uma outra coisa também é que a Frieren, ela é muito poderosa, mas ela tem seus limites. Quando ela vai passar pela montanha e tem uma nevasca absurda, eles não conseguem passar, eles param. E eu pensei, a Frieren vai tirar uma magia do... Não vou falar. Tirar uma magia, vai tirar um Grimório. Aí o Grimório tá lá. Grimório de passar pela nevasca da montanha, não sei o quê. Mas não aconteceu. Eu pensei realmente que ela fosse mandar uma dessa e não aconteceu. Ela tem limites. Até o Gandalf morreu, né? Até o Gandalf morreu. E o Gandalf é o né? O homem. Ele é o homem. Até o Gandalf morreu. Mas o Gandalf voltou. Pensa nisso. Tem esse ponto mesmo. Como a gente já tinha falado no outro programa, a gente já percebeu que a Fern tem um grande apego pelo cajado. Que é uma memória dela, que ela tem aquele apego porque foi um presente. E nesses 2 últimos volumes a gente revê isso com ela falando da pulseira que o Stark deu pra ela e do prendedor de cabelo que a Frieren deu pra ela. Então, ela tem essa ligação por memórias nesses objetos das pessoas a Frieren não, né? A Fern. Não, a Fern tem. Que aqui quem deu pra ela foi a Frieren que deu o prendedor de cabelo. Então ela tem esse apego a objetos que ela enxerga como especiais que foram de pessoas importantes pra ela. Quem que deu o cajado pra ela foi a Flame? Não, foi o Hater. O Hater, que é o clérigo da Frieren, isso. Então ela tem esse apego a objetos materiais como uma forma de reviver as memórias dela de pessoas queridas. Então, acho que isso humaniza bastante a Fern, assim. Torna ela muito mais humana, assim. E tem um aspecto interessante que ela tem apego pelo bem material, porque ela é uma órfã de guerra, né? Então ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo. Então, tipo assim, há poucas coisas que ela tem que se ligam com as pessoas pós esse trauma, ela guarda com muito carinho. Ela é materialista, mas pelo sentido de trauma, né? E eu acho que foi muito importante esse capítulo pro desenvolvimento da Fern, porque, né, por enquanto eu estava achando ela uma menina poderosa e chata, mas agora você entende um pouco mais, tipo assim, da injeção de saco dela, assim, principalmente quando o cajado quebrou e ela ficou toda tristonha, sabe? Eu acho que foi um capítulo bem, bem importante, assim, pra desenvolver a personagem, né? Até porque teve umas horas que tava faltando um cadinho. Tem, assim, a obra, né, tem esse problema que o desenvolvimento é muito devagar. O que eu imagino que faz sentido com o tema, né? Porque o tema é o tempo. Ele passa, e pra Frieren passa de um jeito diferente do que para outras pessoas, já que ela é praticamente imortal. Então, a Fern, por exemplo, começa um capítulo com 16 anos, no outro capítulo já tem 20. Então, eu acho que essa coisa do apego dela pelos esses materiais, tu começa a entender também a relação dela com o próprio Stark, porque ela não tem noção de, talvez, de amor, de nada, porque, como tu falou, ela é uma órfã de guerra, ela perdeu. Então, ela também não tem, se vocês forem ver, ela tem uma ligação de pai que foi o Hater, mas mãe, ela tem a Frieren, só que a Frieren ao mesmo tempo é meio distante, então ela, teoricamente, ela não tem com quem conversar, com coisas meio padrão adolescente, assim, com quem que ela vai falar? Porque a Frieren vai olhando pra ela com aquela cara dela e vai dizer... Olha, isso é um bom ponto, e a Frieren também é uma órfã de guerra. Mas sei lá quantos milhões de anos atrás, né? A vila dela foi destruída por demônios e ela conseguiu, porque ela é muito foda na magia. Conseguiu sobreviver, matar os demônios, mas todo mundo já tinha morrido. Então são 2 órfãs de guerra. Mas ela cresceu com uma figura materna, sabe? A Flame foi uma figura materna que a Fern não tem. Eu acho que ela tem uma figura paterna, mas ela não tem uma figura materna, sabe? Aquela coisa de mãe mesmo, calorosa, de ter alguém confidente. A Fern, ela cuida da Frieren como se fosse uma mãe doente dela, né? Tipo, a Frieren dorme no colo dela, ela veste a Frieren, ela acorda a Frieren, ela, enfim, pega comida pra ela é muito boazinha com a Frieren é uma pessoa fria. Eu acho que pra Fern falta essa figura materna, porque ela teve muito presente o Hater como uma figura paterna, mas falta alguém pra ela que seja mãe, aquela coisa bem adolescente, contar as confidências amorosas que ela gosta do Stark, o que ela deve fazer, como ela deve agir. Ela não tem essa pessoa que ela possa ser uma adolescente normal. Eu suspeito que a Fern, ela é muito chata com o Stark, especificamente porque ela gosta dele. Igual quando você é criança. Pelo menos quando eu era criança, uma menina, se gostasse de mim, ela começava a me bater pra chamar minha atenção.
é mais ou menos a mesma lógica. Ela é chata com o Stark porque ela gosta dele. Então, vamos lá agora que o Paulo estava muito querendo falar sobre o herói do Sul, que surgiu, então, a figura para nós de um herói que não é o Himmel. A história nos contou que existem outros heróis que foram importantes e que esse herói tem uma grande característica diferente. Ele conseguia prever o futuro e ele conta para Frieren o que vai acontecer e ele acerta. E aí a gente sabe também que o Rei Demônio não era o único poderoso. Abaixo dele tinha 7 demônios, que dois sumiram. A gente não sabe, todos foram derrotados, mas existem 2 que não se sabe o que são eles, onde eles foram. Dos 2 que fugiram, uma foi aquela que ela matou, né, agora. Foi a guilhotina. No terceiro volume? Ela matou muito fácil, inclusive. É, uma luta bem broxante. Tu dá a expectativa de que ou a Frieren é muito, muito, muito forte, e todo mundo em volta dela é muito fraco comparado com ela, e acho que por isso ela acha que os demônios são muito fortes, ou aquele demônio específico era muito fraco. É possível. Eu acho que a estratégia da Frieren funcionou muito bem, né? Talvez a maior fraqueza do demônio fosse a Frieren, assim, talvez. Pode dizer que sim, né? Porque ela mata demônio desde que ela é por gente, né? É, porque ela mata o demônio com a diferença de magia, né? Qualquer outra pessoa ali talvez não teria conseguido matar assim. Então talvez nós teremos, nosso grande vilão seja esse sábio que fugiu e talvez seja um demônio que aprendeu a combater a Frieren, talvez seja um demônio que tenha estudado e viu a derrota do grande rei demônio. É porque a Frieren é tão forte que ela tem essa dinâmica de que as pessoas tentam lidar com ela, mas sem tancar, sem ir de frente a frente. Por exemplo, a galera lá do clone, né? O clone da Frieren é ativo, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer uma estratégia. Ela é tão forte que chega a ter esse problema. As pessoas têm que achar a maneira de passar pra ela sem bater nela diretamente. Por exemplo, a guilhotina tentou e já vimos o que aconteceu, né? A gente vai descobrir isso agora mesmo, né? Porque, assim, aconteceu no final do volume 8, mas deu um cliffhanger pra falar sobre esse demônio que faltou, né? Mas eu acho difícil ele ser o grande vilão, sim. Eu acho que... Se existir o grande vilão, né? Eu acho que... Porque a Frieren tem potencial de ser... Já que a Frieren é imortal, você pode muito bem ter esse arco agora e o grande vilão é esse cara. Aí vai lá, 45 capítulos depois, derrota o cara. E aí passa 50 anos. E qual que é o próximo cara? E por aí vai pra sempre, né? A gente até falou bastante nisso no programa passado, de quem seria o grande vilão, que a Ciri falou pra Frieren que só o Rei Demônio ou um grande mago conseguiria derrotar ela. Então, será que esse vilão seria esse tal demônio que fugiu? Não, e ela especifica que é um mago humano. Porque os humanos, eles evoluem muito rápido comparado com a magia do céu. Uma polêmica, então, será que a Method, que é uma maga durante o exame Chunin, seria de uma raça diferente? O cara... Não, eles falam durante, né, a luta lá com os demônios. A mulher fala, eu já matei muito da sua raça no extremo norte e tal, não sei o quê. Só que ela fala raça, assim, no sentido que eu fiquei tipo assim... Ué, será que existe uma outra raça? E aí tipo assim, fui tentar buscar na minha mente RPGista de todas as raças que eu acho comum. Cara, e eu percebi que a Method, ela tem os orelhas tampadinhas, né? Aí sabe o que eu pensei, cara? Eu tava pensando com meus botões, com meus botões, que talvez a Method pode ser uma meia-elfa. Boa ideia. Eu acho que pode ser uma parada aí. Porque eu sempre fiquei pensando nisso, né? Vários cenários de RPG já tem meio-elfo. Aí eu falei, aqui até agora não tem, né? Não tem nada. Se ela for tipo, uma vila de meio-elfo, assim, eu acho que pode ser uma parada maneira. Até porque a Method, tipo, né, ela tem umas características bem únicas, assim, no sentido de ela consegue usar magia divina também, sabe? Um pouco, pelo menos, sabe? Então... É verdade. Eu tô vendo, então, a Method, ela é o Sukuna. É o Sukuna, não é? Não. A maga Sukuna é outra que solta corte. A Method é da capa. Da capa. Da capa, tô ligado. E a Ciri aprova ela logo de cara também. Ela não tem nem rodeios, assim. Ela aprova de cara. A Ciri pergunta o que você acha quando você me olha. Ela falou assim, eu tenho muita vontade de fazer carinho em você. Você é muito bonitinho. Você é muito bonitinho. Essa voz é incrível. Aí ela a Ciri fica em choque e fala, tá aprovado. Mas ela é muito fofa mesmo. Ela é pequenininha, cara. Ela é muito pequenininha.
Eu acho engraçado, isso é uma coisa que eu acho engraçada de Frieren, é que tu acha que vários personagens não vão ser relevantes, assim, porque geralmente esses personagens de que vão pra torneio, 90% deles, eles são inúteis, eles são É só verdade. ali figurantezinho pra aparecer, pra preencher cena, sabe? E em Frieren, a impressão que eu tenho é que não é isso, por exemplo, que eles vão voltar, sabe? Eu tenho me passa a sensação que eles são muito bem explicados Pra não pra não voltar, né? serem usados. Exato, todo mundo tem um background, todo mundo tu conhece profundamente. E o Tá design ali também, o design diferenciado deles. Todo mundo ali é reconhecível. Tipo, quando tu tá vendo, por exemplo, o Hunter vs Hunter, tem o torneio de caçador, pra virar caçador, todo mundo tem ali o Léo. Os 4 protagonistas, tu vê claramente que eles são os protagonistas. Tem um menino de cabelo branco, outro de cabelo espetado, um cara alto de 2 metros com óculos e um menino loiro. E o resto, todo mundo é genérico. Problemas de anime, né? Problemas de anime. Você viu uma multidão e alguém te pergunta. Reconheça. Com certeza o cara com cabelo colorido, cabelo espetado, piercing, uma roupa esquisita. Te falo com você que aquele carinha, por exemplo, que é lá do... aquele mago guerreiro do norte lá. Ele Sim. facilmente podia ser um protagonista, tá ligado? Ele faz. Não, o gurizão aquele que. É o... Ah, tô ligado. Ele vira amigo do Stark, né? Isso, ele tem muita cara de protagonista. Ele tem Outro cara que eu achei interessante é o velho, que o velho, aquele barbudo. Ele é velho pra caramba, e ele aparentemente não super mago, né? E chega uma hora que ele vai lutar contra um cara e eles perderam a mana. E aí ele sai na mão, ele sai na trocação ali. Eu falei, nossa, sensacional. É o Wirbel, que é o nome dele. Ele é maravilhoso, eu gostei muito dele. Ele é simpático, quer dizer, simpático não, ele é carismático, né? Vamos avançar então. Falamos da método de ser de uma raça diferente. Agora temos um modelo de capítulo base manjado e atualmente chato? Esta é a dúvida lançada para vocês. Modelo de capítulo de Frieren. Começa assim. A Pari está no Reino do Norte, mais especificamente na rua falando de tal. Aí eles fazem alguma coisa, pegam uma quest, ficam 4, 5 meses ali, e passa tudo super rápido, e próximo capítulo. E aí acontece alguma coisa pra desenvolver, tipo, o Stark faz alguma coisa, às vezes a Fanny faz alguma coisa, às vezes a Frieren faz alguma coisa, eles encontram alguém interessante pra... O meu ponto não é esse, meu ponto é tipo assim, e esse é especificamente o capítulo Slice of Life, né? Uhum. Os capítulos que é mais shonen é um pouco mais diferente, mas Slice of Life, tipo assim, é aquele negócio. Datação do momento, o local que eles estão, uma quest aleatória, e acontece no desenvolvimento básico ali de alguns personagens, e no final tem uma referência ao passado, corroborando porque aconteceu aquilo. A Frieren quis fazer isso porque no passado aconteceu X coisa, sabe? E no final desenvolve um pouco do presente e um pouco do passado ao mesmo tempo. Quando acontece uma vez, duas, tu acha legal, mas acontece 3, 4, 5, 6, 20 vezes, você fala assim, cara, tá chato, mano. Teve uma parte que ficou seguido, vários capítulos seguidos, assim. Mas é todo o capítulo assim, ele começa, tipo, e não é nem, passou 28 anos e vai pra 30. Ele vai de 28, continua 28, não tem uma grande passagem. Aí daqui a pouco 29 de novo, por aí vai. Exato. Tu não vai dos 29 pros 35, não, é dos 29 pro 29 pro 29. Até agora, até onde eu parei, eles estão no 29 ainda. 29 anos desde a morte do Rímel. O modelo é esse, e a repetição dele constantemente, assim, tá ficando chato já, tá ficando muito manjado. E eu acho que cansa, tipo assim, porque é muito chato você ler o negócio, assim, sabendo o final, sabe? Tipo assim, exato. A estrutura tá tão bem montada que só quer saber o seu conteúdo, porque ele não vai te surpreender, sabe? Dificilmente vai te surpreender. Não, e tipo, e não tem quebra, tu sabe que vai... como tu falou, tem aquela receitinha de bolo, só que como a Frieren é muito forte, tu nunca vai ter tu sempre vai saber, vai vir esse monstro, vai vir esse mago, vai vir esse demônio, mas no final ela vai resolver porque ela é a Frieren e ponto, sabe? E ela é tão forte que ela chega a ser meio preguiçosa. Ela é forte desse nível. E quando você acha que vai ter uma mudança interessante assim, cai na vala comum de novo, tipo aquele... Quando eles vão naquela companhia Norm, tem aquele episódio que ela vai pagar o débito de 80 anos, né? Caro pra caralho. Nossa senhora. E aí, por exemplo, ela fala, pô, eu vou... Aí o cara... Não, isso aí é pra frente, eu fiz outro momento. Aquela parte onde que ela chega naquela vila, aí o cara fala assim, pô, ela é a Frieren, vamos lá, vamos jantar lá com o Lorde aqui da cidade. Aí o cara fala, pô, perdi uma espada de novo.
Aí ela fala, pô, vamos pegar a espada. Aí fala, pô, filho, vamos pegar a espada por quê? Ah, porque o Himmel, ele perdeu essa espada na época do Himmel, o Himmel pegou de volta, se nós não pegar agora, quer dizer que o Himmel fez não vale de nada. Só que, tipo assim, acontece isso, aí acontece a Companhia Norne, aí quando eles estão indo pro norte lá logo na saída, tem aquele demônio no meio lá daquela taverna lá, sabe? Enfim, é suscetível, cara, é suscetível. E é suscetível, tipo, eu acho engraçado que é tudo isso, e sempre tem, uma mensagem bonita no final, sabe? Aí vai lá o Himmel e fala uma frase de efeito. E sempre, aí tem uma lição de todo capítulo tem uma lição de moral, né? Tipo, no início é muito bonito, é muito profundo, só que cansa, porque é sempre a mesma coisa. Foi ali, teve aquela passagem de tempo, daí vai ter um inimigo, ela vai derrotar, aí vai derrotar o Himmel vai dizer uma frase de efeito que ela vai repetir. E só isso. Cara, parece um livro de fábula infantil, sabe? Exato. Que vai ter um monte de fábula, e todo final de fábula vai ter uma lição de moral. E você vai passando assim, você fala assim, pô, maneiro, mas cansa aí, né? Tem 25 fábulas. Exato, porque não é nem aquela jornada do herói clássica que ele vai, porque tem várias obras que seguem a jornada do herói clássica, Harry Potter, Senhor dos Anéis, tudo é jornada do herói, só que tu gosta porque o herói vai lá, ele vai se ferrar várias vezes, ele se ferra, para no final ele vencer. A Frieren nunca se ferra, é sempre ela derrota, nunca tem aquela coisa épica que tu vai ter. Agora vai ter essa batalha épica da Frieren contra alguém. Não tem, porque ninguém é capaz de vencer. Eu tenho a sensação de que isso é um build-up. Eles estão construindo isso, essa expectativa de que a Frieren nunca perde, justamente pra ela perder. Igual aconteceu. Não vou falar spoiler, não, eu falo spoiler de Jujutsu Kaisen. Não vou falar. Mas a ideia é essa. Ela é tão forte que ela nunca perde até o momento que ela vai perder. E já vai ficar todo mundo assim, meu Deus, o que aconteceu? Só que isso nunca chega. Ah, cara, não acabou ainda, né? Tem uns 700 e tantos capítulos, né? E tá saindo. Isso acontece muito também em manhwa chinês, essa parada do cara, tipo, ser extremamente forte, sabe? Tem muito manhwa chinês que é assim. Tem um personagem muito forte assim e tal, só que como eles trabalham geralmente lá? Lá esse personagem geralmente ele vai ser puta arrogante, ele vai ser aquele cara superior a tudo, e sempre vão arranjar um inimigo mais forte. Quando eu falo sempre, é sempre. Assim, vai ser o inimigo mais forte da cidade, o inimigo mais forte do bairro, do país, do mundo. Quando acaba o mundo, eles vão pro espaço, do espaço vão pro universo, vão pra outra galáxia. Mano, sempre tem que achar alguém mais forte. Só que, tipo assim, só que o personagem já é poderoso pra caralho, ele vai ficando aos pouquinhos mais poderoso. Mas o negócio que te prende é o cara ser arrogante e você fala assim, cara, como é que ele vai humilhar o próximo cara? Só que a Frieren, ela é toda bobinha, né? Ela é fofinha. Exato. E você sabe que aquilo ali não vai escalonar pra um negócio tão maior assim. Então, eu acho, por exemplo, que se tu pensar, por exemplo, o One Punch Man, é a mesma vibe da Frieren. O Saitama, ninguém vence ele. Só que o Saitama, ele é tão mais engraçado que a Frieren, e não, a proposta do Saitama e de One Punch Man não é te dar uma lição de vida. A proposta é só que ele vai sempre socar uma pessoa, só é uma comédia. E Frieren não é isso. O One Punch ele não se leva a sério, né? A Frieren não se leva a sério e vai brincando no meio do caminho, e aí vai perdendo a credibilidade, assim, com o leitor, talvez? Essa palavra? Não sei se essa palavra eu quero usar, mas talvez a credibilidade com o leitor, assim, que o leitor vai perdendo vai perdendo... Caraca, tem uma palavra... Tem um termo pra isso, cara. Ele vai perdendo a suspeição de descrença. É isso? Isso, boa. Você vai perdendo a capacidade de entender aquilo enquanto fantasia, sabe? Porque tá ficando meio blasé. Enfim. Tá bem blasé. É que eu acho... Qual é que é o nome do vilão do Saitama? O Garo. O Garo? O Garo que ele tem a luta sinistra. Só que aí que tá, eu acho que o One Punch Man, enquanto ele mostra, o Saitama é muito foda, ninguém vence, ele tá construindo o Garou, sabe, em paralelo. Tu tem noção que existe alguém que talvez consiga vencer do Saitama. Em Frieren, tu não tem podia ter um balãozinho perdido ali, de um demôniozinho, alguém aparecendo de vez em quando, pro leitor saber, olha, tem alguém aparecendo. Sabe? Eu acho que o One Punch Man é um bom comparativo, porque os dois, teoricamente, são invencíveis. Só que o Saitama, em contrapartida, ele sempre construiu o Garou. Tu sabe que existe alguém que tá
preparando pra ser melhor que o Saitama. O Saitama usa o Saitama pra construir outros personagens. A Frieren não, Exato. parece que não tem ali, né? Tu nunca sabe, nunca existe uma. Podia ser só uma pistazinha, sabe? A cada 5 capítulos ter uma construção em paralelo do outro lado, de alguém que pode ter combatendo a Frieren. Não tem. Aí só tem o Garou ali, só tem a. É que os demônios são interessantes. Eles são interessantes. Tu podia ter isso, né? Do demônio se preparando pra batalha contra a Frieren. Eu ficaria muito feliz. Cara, eu acho que essa é uma dinâmica maneira. Acho que falta. Essa é a nossa frase de efeito. Falta o Garou pra Frieren. Faltou a Frieren, faltou o Garou, faltou o grande vilão que tá se preparando e mudando e tendo desenvolvimento. Exatamente. É essa a nossa lição de moral que nós deixamos dessa parte. Uhum. Então, agora vamos para a parte chip. O encontro entre a Fern e o Stark. E pra ser bem sincera, eu achei bem... Ai, tá, aconteceu. Vamos em frente. Segue a vida aí, galerinha. É o capítulo Mela Coração, né? Exato. Seu coração fica quentinho, você fala, nossa, episódio bom, vamos pro próximo, né? Exato. Aquele que você lê, você fala, que episódio bom, vou lá pegar uma xícarazinha de café pra continuar lendo, sabe? É um episódio que dá uma pausa. Tá bom, mas também pode continuar daqui a uns 20 capítulos, pode voltar a acontecer, que não precisa ser por agora também, já. Sim, exato. Satisfazer satisfaz a vontade dos fãs, quem gosta de chip teve seu momento, mas não precisa voltar a acontecer por agora. A cada 3 volumes ela faz um capítulo disso aí, o autor, e tá show de bola. Exatamente. A cada 3 volumes, um capítulo Slice of Life bonitinho, ia ser bom. Em vez de todo capítulo, né? Ia ser melhor. Então, vamos em frente. Faltou um herói na vida do Sr. Stark? Polêmica. Então, essa dúvida que eu levantei é porque tem um capítulo assim, que é muito massa, que discute bastante o Stark em relação a ele ter fugido, né? Ele assim como o mestre dele lá, que eu esqueci o nome dele do anãozinho. O Aizen. O Aizen. Aizen. Eles fugiram, né, da vila deles que eles protegiam. E aí, pô, tem aquele capítulo onde que o cara lá, tá a vila lá toda destruída, o cara falou, pô, por que você não abandona isso aqui? Várias vezes, né? Acontece umas 3 vezes, eu acho que no volume 8. Porque pergunta, cara, mas isso aqui tá ruim, são cercados de demônio, tem uns demônios ali cercando isso aqui, se pode ser destruído a qualquer momento, por que você não larga isso aqui? Aí eles sempre falam, tipo assim, eles sempre falam assim, mas é porque a gente nasceu aqui, sabe? É a nossa vila. E, pô, assim, o Stark recebe isso, quando o personagem recebe essa informação, eu achei ele meio apático, assim, como vários personagens. Porque eu acho que tinha que bater mais forte ainda, assim, sabe? Principalmente ele como um cara que abandonou a vila dele. E aí, mas aí continua a construçãozinha ali pra frente e tal, não sei o quê. E aí, a ideia que eu senti do autor foi tipo assim, o Stark, ele era um covarde, não protegeu a cidade natal dele. Agora, ele como herói, além da jornada dele comum, ele protege a cidade dos outros, sabe, pra que não seja destruída. Só que, aí eu fiquei pensando, então, as pessoas ali não conseguem proteger as cidades, muitas delas são destruídas, igual aquela lá, naquela parte baixona aí no final do capítulo 8. E elas precisam do herói pra defender elas. Será que o Stark, quando era moleque, foi o covardezão e fugiu da cidade lá, quando ele era criança, será que não faltou um herói na vida dele, não? Pra salvar ele? E será que se tivesse um herói nessa época, ele não viraria um aventureiro depois? Tipo, é verdade. Sabe aquele famoso meme passado do vilão? Esse é o passado do herói, né? Tipo assim, talvez ele teve que ser o covarde no passado pra hoje virar o herói. Pra virar o herói hoje. Mas é que, na verdade, o Stark é estranho porque ele ainda ele é covarde, assim, que ele fica sempre com medo. Ele é meio o Zenitsu, assim, de Kimetsu, que ele... Ele é o Zenitsu, só que menos irritante. Exato. Ele tá sempre falando, nossa, isso aí é assustador. E caramba, não dorme, coisa assustadora. Mas acaba que quando o pau vai comer, ele não foge, né? Ele não tem muito problema ele falar isso. Ele também não dorme, né? No meio da luta. É que, na verdade, o Stark tem um problema, que volta pro ponto. É que ele é inútil perante a Fern e a Frieren. Ele só tá ali, pra mim, parece que ele só é o par romântico da Frieren, porque ele não tem função. Na minha cabeça, quando eles acharam aqueles cristal lá que anula magia, eu pensei, pô, tá maluco, ele vai levar esse cristal agora no ferreiro, ele vai fazer um machado que anula magia agora o moleque agora vai.
Agora vai brilhar. Eles acham uma caverna lotada de cristal, não leva nada, pô. Eu fiquei, pô, e aí- vai continuar sendo inútil. E aí a caverna era o momento dele brilhar e ele foge do monstro. Correndo. Ele foge. Então, tipo, o Stark, ele não tem serventia. Vai dar vergonha. Ele só serve pra ser o par romântico da Fernie, porque, tipo, passa o tempo todo ressaltando. A Frieren e a Fernie são muito poderosas. Pra que ele serve? Sim. Sabe? A construção do Stark meio que se perde, assim. Tipo, ele tem uma coisa, essa aqui. Ele quer ser um herói por causa do mestre dele, mas ele não tem serventia. No mundo de por mago, enquanto não, o guerreiro sofre muito. Olha, no Exatamente. mundo onde você pode estraçalhar uma pessoa de longe, por que você estraçalharia uma pessoa de perto? Mas aí tá, só que Não no faz grupo sentido. na Frieren, quando ela tava com o Himmel era o herói. Ele era o coração, ele batia de frente. Ali não, ali o Stark só tá ali. Uhul, estou aí. Uhul! O Shin vai ser mais útil que o Stark no final das contas. Porque o Olha Stark que ele não nem tem- voltou ainda, coitado. O Shin nem ele nem serventia. voltou. Mas o que ele usa é uma magia específica que ninguém mais consegue usar. Magia divina dele, né? Ele é da vanguarda que não serve pra nada, sabe? Eu não sei, inclusive, se isso é do capítulo que eu dei uma lida adiantada. Se aquele menino que tem a capa, ele apareceu de novo nesse capítulo da capa. O que a gente falou que poderia ser Qual que tem a protagonista. capa? Ou o que podia ser protagonista. Que ele é do Northern Corps of Magic, ele luta contra o demônio. Mas ele Isso, apareceu quando, se eu falo assim? Tá, não, eu quero saber se ele apareceu de novo ou se isso é de capítulos que eu li depois. Não, Senão eu nem... o final do capítulo é o velhinho lá, conversando com. Os caras conversando com ele, falando do Eldorado, que tá na vila lá e que é pra ele se voltar e tal. Tá. Então tá. Deixa eu Então voltar. ele não apareceu de novo, então. Não, ele apareceu quando eles se encontram lá na taverna com eles, no meio do Isso, nada. mas nesse momento eu fiquei, gente, era melhor o Stark com eles, iria ser mais útil do que se ele ficasse com a Fanny e com a Frieren. Ele, tipo, eles precisam. Eu sou da vanguarda da Frieren. Grande merda, tu tá da vanguarda da Frieren. Ela segue a vida igual. Ela segue igual sem vanguarda, com vanguarda. E é isso. Vamos em frente, então. Agora vamos pra companhia do Norm, que a gente já falou um pouquinho, que é os juros de 80 anos que a Frieren precisa pagar. Até esse momento a Frieren tinha dinheiro infinito, né? Parecia. É verdade. Qualquer momento ela tirava dinheiro, não sabe-se onde. Assim, o que eu achei legal foi. Tipo assim, a Frieren, ela ajuda a companhia porque a companhia precisa existir, né? Ela precisa continuar existindo. Aí no final, a parada no final é só uma desculpa, né? Os juros que ela tem que pagar pra ela usar uma magia pra encontrar minério na mina, sabe? Mas. Que magia pra tudo, né? Caramba. Assim, o que eu achei importante da ideia daí foi, tipo. O norte, ele é tão devastado, assim, pela invasão dos demônios, que ele precisa de uma companhia aí funcionando, porque, tipo, o Estado, o reino, o império que tá ali, ele não consegue, sabe, fornecer o básico ali pro cidadão. Eu achei, assim, Isso é paia. uma ideia diferente, né? E a gente não sabe, só um ponto aqui muito pequeno que eu vou fazer, que eu acho muito paia, é que o Frieren é uma fantasia extremamente genérica. E aí, como você disse, o reino, o império, qual reino, qual império, qual o nome? Ninguém sabe. Nunca vi morrer na vida. E de vez em quando eles mostram, né, o mapa como exemplo, e o mapa tá escrito Império. Parabéns, hein? Não, pouca relevância. A própria se ela tem alguém acima dela, tem algum rei que manda naquela fundação, não. Mas não, eu acho que faz sentido com o tema. Por exemplo, a Frieren, ela tem que fazer o exame Chunin de mago porque o negócio lá que ela já tinha não é mais válido, por tanto tempo que passou. Eu acho que isso faz parte do tema, que pra ela não faz diferença se é o Império XYZ, porque o Império vai cair e ela vai continuar. Não, mas eu entendo isso, só que eu acho que falta eu gosto muito de world building. Eu acho que falta tu entender o universo pra te entender a Frieren. Tu não tem nada, tu não tem noção de nada, tu não tem noção se tem um rei, se tem uma hierarquia. Tu sabe que são vários nobres perdidos pelo mundo, mas esses nobres servem a quem? Não tem, tipo... E a gente sabe que as divisões, pelo menos na tradução português que eu vi primeiro, era províncias do norte, províncias centrais, províncias do sul. Agora, já em inglês,
na tradução em português estava escrito províncias do norte, províncias centrais, províncias do sul. Agora, em inglês está escrito countries, que quer dizer países. Então já mudou. Pra mim, o World Build já mudou só por causa da tradução. E mesmo assim, não vai pra frente. O World Build não vai pra frente. País é província, mas quem é que manda nessa gente? É província, é país, é reino, é não sei o quê, não sei o quê. Não sei, não sabemos. A gente sabe que tem várias vilazinhas pequenas, e aí de vez em quando ela passa numa cidade grande que tem, sei lá, um nobre. Mas quem é que manda nesse nobre? Esse nobre segue a quem? Faltou o Piece. Faltou o Piece. Exato. Faltou o Senhor dos Anéis também. Os Faltou o reis. Piece. Eu acho que como o negócio de fantasia mais tradicional, eu podia seguir a escola dos seus anéis. Mas assim, sendo um mangá, seguindo a escola de One Piece, acho que não tem erro. Ele podia só dividir ali, basicamente, em ducado, marquês, visconde, conde, sabe? Que podia seguir a escola Berserk. Como assim? Berserk não é sobre a geopolítica a maior parte do tempo. Só que eles mencionam, né? Eu sou o dono do Falcão e eu luto pelo Midland. Exato. E aí o Midland luta contra quem? Luta contra os Tudor. E aí o Tudor luta contra quem? Luta contra os Kushan. Só o nome e a estética já constrói muito. Tu não pode fazer uma coisa de medieval, uma temática medieval perdida, porque todo mundo sabe que medieval sempre tem a figura do rei, a figura dos senhores feudais lá, da senhora das casas, Game of Thrones clássico, e o assim. Berserk, tipo, ele faz isso sem tirar foco nenhum dos personagens. Frieren podia fazer uma dessa, que eu acho que tá muito bom. E ficar insanamente bom. A capital a gente sabe que é onde o Raymond morreu, né? E qual que é o nome da capital? Eles falam no primeiro capítulo e nunca mais falam. E a gente sabe que é longe pra cacete daí, tá ligado? Sim, exato. E tu não sabe como é que eles chegaram naquele rei pra fazer a missão do Rei Demônio. Quem é esse rei? Tem um rei. O próprio Rei Demônio, ele tem mais construção do que os reinos humanos, né? Porque é o Rei Demônio, aí embaixo dele tem 7 sábios demônios, a gente conhece alguns deles já, e aí embaixo disso tem os demôniozinhos, a gente conhece um pouco deles também. Exatamente. A própria lógica da cidade, aquela cidade dos magos que fizeram o teste, ser tão longe assim da capital já é estranho, tá ligado? Exatamente. Por que a torre não tá na capital? Não, acho que isso faz sentido, porque eles colocam que no norte a guerra com os demônios meio que nunca parou. Então lá é cheio de mago, e os magos são poderosos, eles morrem sempre. Então acho que isso até faz sentido, a capital dos magos seria no norte. E outra coisa que me deixa intrigado é que ela anda, que dá ideia, é um continente, país, reinado muito grande. Só que todo mundo conhece o Rimmel. Como é que todo mundo conhece tão facilmente o Rimmel? Tipo, olha, ela passa por nenhum... Isso tem uma desculpa, porque a Frieren explicitamente tá fazendo o mesmo caminho que o Rimmel passou. Ela fala. Só que tudo bem, só que tu entende que é tudo muito distante e a informação demoraria a chegar. Não é todo mundo que vai ser ocupado pelo problema do Rei Demônio, entendeu? Tem um vilarejo lá no fim do mundo que o Rei Demônio não interferiu. Que teoricamente ele não deveria saber quem é o Rei Demônio e quem é o Rimmel. Só que todo mundo conhece, parece que eles têm uma rede Wi-Fi e todo mundo sabe que existe. Olha, eu não seria surpreso se tivesse uma rede Wi-Fi mágica. Tem magia de tudo, né? Se tivesse uma rede Wi-Fi mágica, esse seria um problema que o World Build que teria sido consertado. Porque uma rede Wi-Fi mágica não é tão longe assim das magias que já existem. E aí também. Nossa, faltou muito. A gente pode entrar nessa vibe que a gente tá falando de world build, de personagem, é a falar da figura da deusa. Ela é um elfo? Ela tem essa figura. A deusa é pouco explorada, na minha opinião, podia ser mais explorada. Então, esse questionamento me veio na mente quando começa aquele arco de ação, né? Que eles se juntam lá com os outros, com a Méthode, com Gauge, né? Gauge, que é o nome dele? Como é o nome dele? E o Genô. O Genô se junta com ele. Gauge. E eles vão. E eles lutam lá contra aquele demônio, o Revolt, né? E aí eles estão naquela vila destruída, que era a vila do Genô e tal. E eles estão pegando aqueles corpos e deixando na igreja. E quando eles botam os corpos na igreja lá, mostra a figura da deusa, né? E eu percebi que a deusa era uma elfa. Eu fiquei tipo assim, pô. Mas por que ninguém citou isso até agora, né? Porque a figura da deusa não foi explorada até agora. A gente sabe que os clérigos têm a magia dele a partir da deusa. A deusa parece uma figura enquanto uma elfa e, sabe, sei lá, acho que falta um pouco de alguns... Assim, beleza, provavelmente o autor guarda isso para um momento específico para desenvolver.
mas não faz sentido ele ficar mostrando assim e não dar nem um pouquinho de atenção, sabe? Eu acho, assim, o personagem ignorar aquilo, eu acho. Então, eu acho que isso entra muito que é a falha no world building, porque religião é extremamente importante em world building. E a gente não sabe nada da religião. E ainda por cima parece que só tem uma, que é a deusa. Só tem. Exato, só que a gente também. Tá, daí eles têm essa coisa de cremar que parece algo extremamente religioso. Tem templos, tem igrejas, tá? Só que parece que a religião, ela é pregada por poucos que seriam os clérigos só. Tu não vê uma pessoa comum sendo religiosa, entende? Quem é que foi? Que foi ali? É o Kraft, que realmente é um clérigo. É o irmão do Shin, que é clérigo. É o próprio Shin. São pessoas o Hater. Então são pessoas que são da religião. Tu não vê a vozinha comum rezando, sabe? Quem é essa deusa? Ela é comum pra todos? Parece que não. Eu tenho a sensação de que é o build-up que vai acontecer no futuro, que vai ter um plot twist bizarro, que na verdade é a deusa do demônio, por exemplo. Mas... Isso seria um plot twist legal. Mas o ponto eu acho que, tipo assim, atrasar tanto esse build-up, ele atrapalha, por exemplo, na dinâmica atual, sabe? Porque você olha assim, você olha os clérigos e fala, tá, mas tá vindo da onde o poder? Ah, eles rezam pela escritura, tá, mas quem escreveu? Tá bom, essa religião tá onde? Quem que é a deusa? Dá poder? Tipo... Tá, e aí, tu não entende também, tá? É só rezar que tu ganha poder? Por que a Frieren não concede poder? Como é que é o padrão pra te ter o poder da deusa? Não tem padrão? Eu acho que o problema que Frieren tá enfrentando é que ela tá atrasando muitas coisas que não teria problema ser explorados agora, sabe? Sim. Que abriria ainda mais o universo, só que ela tá empurrando com a barriga, parece, pra botar pouca informação pra que não acrescenta nada. O ideal é você distribuir as informações, deixar a pulga atrás da orelha, né? Exato. E porque, por exemplo, o Oda, né? Oda Gênio, né? Meme Oda Gênio. Oda Gênio. Oda Gênio. Aqui Oda Gênio. Podcast, a gente fala Oda Gênio antes de dormir. Então, o Oda, porque isso é difícil também na escrita, né? Você saber quando dá informação, em que momento dá, em que proporção dá informação. E você vê que isso é uma questão técnica também, né? Tem várias técnicas pra isso. Sim. E você vê que o autor tem muito problema com isso, sabe? Esse autor de Frieren tem muito problema com isso. Ele, tipo, esse autor de Frieren, deixa eu ver o nome dele aqui. Porque a gente não sabe, né? Assim, tem um nome, mas não sabe se é uma mulher. É por isso que eu falo autor, assim, pra ser mais genérico, assim. Frieren é Jornada para o Além, criadores. Kanehiro Yamada, que eu acho que é o criador, o autor, e Tsukabe Abe, que é o então, mas... É o pseudônimo, né? A gente não sabe se é uma mulher. Tá. Enfim, o ponto é que o autor parece não fazer isso muito bem, sabe? Ele não tem essa habilidade muito boa. E o problema disso é que vai ficando um mundo meio vago, né? O mundo tá ficando meio vago, meio vazio. Você sente perdido ali, sabe? E aí que tá, tu olha, Frieren, o nosso primeiro programa, é muito complexo, é denso, é profundo, só que daí tu vai lendo, tá, e tu espera, por exemplo, o Oda tem coisas que ele falou nos 100 primeiros capítulos que faz sentido 1000 capítulos depois. Ele larga pistas sutis que fazem sentido depois. Aqui tu tá sentindo falta de ter pistas que estão reveladas. A escola de One Piece World Build que podia cair igual a luva aqui nesse Frieren. Porque Frieren, ela começa bem e cada volume que passa a gente vê que ela tá se perdendo um pouquinho mais, sabe? Exato. Ela tá fraca. Na minha opinião, tá fraca. Porque a gente esperava um desenvolvimento que não acontece. Exato. É que quando tu lê One Piece, tu tem a sensação nítida que o Oda sabe pra onde essa história, ele quer levar a história. Pra Frieren, parece que hoje eu tenho que escrever um capítulo. Não sei o que escrever, então vou fazer a mesma coisa que eu fiz 20 capítulos antes. E assim o autor vai, sabe? Parece que ele não sabe pra onde ele quer ir. Ele não sabe, não tem controle da própria obra, parece. Então, no RPG, isso é muito louco, parece um RPG mesmo. Porque no RPG acontece muito isso. Geralmente o mestre, né, o cara que tá narrando, ele tem ideia do começo e do final, e o caminho ele vai construindo junto com o jogador. Só que a obra, parece que essa jornada do além, o céu que ele quer chegar pra Rimble e tal, conversar a última vez com o Rimble, ele tem ideia do final dele perfeito pra fechar Frieren. E o caminho, ele tá fazendo e aprendendo ao longo do caminho. Só que, tipo assim,
o que funciona no RPG não funciona num mangá, num livro e numa história mais complexa, porque você tem que desenvolver tudo até chegar no final. Não existe você chegar no final por chegar no final. É um negócio, né? Quando foram fazer o filme do Dungeons and Dragons, por exemplo, eu tava com medo que isso fosse acontecer. Aí, o filme Dungeons and Dragons, a estrutura dele é de filme normal. Apesar de ter referências a RPG. Frieren podia ter uma estrutura de mangá normal com referência a RPG, igual faz como já aconteceu, né? Com o filme Dungeons and Dragons. Tem. Não pode falar, Batata. Sim. Sim, claro. Sim. E talvez esse seja o maior problema, né? Ele perdeu o controle narrativo. Ele perdeu o controle, ele perdeu. Ele parece que o autor ele não sabe pra onde que ele tá indo, ele não sabe a informação que ele tá dando. Não, ele sabe pra onde que ele tá indo, só que ele não sabe como é que ele vai chegar lá. E esse é o problema, porque essa informação que ele tá dando não cativa o leitor. Ó, eu vou perguntar, Frieren, a primeira temporada, desbancou o Fullmetal Alchemist. Você acha que a segunda temporada, a terceira, a quarta vai continuar assim? Não sei, cara. Depende. Acho que não. Muito. A gente começou, no primeiro episódio a gente falou, será que no final de Frieren eu vou fazer uma tatuagem de Frieren? Acho que eu não vou fazer tatuagem de Frieren. A gente aclamando muito Frieren agora, então, Frieren. É que é exatamente isso. Eu acho que falta o que a gente falou, falta um caminho. Eu acho que eu vou me encaminhando agora pro final, resumindo, então. Frieren é uma jornada por além eterno, assim. Tu nunca sabe onde é que termina esse além. Cadê o além? Tu só vai indo pra sempre. E aí tu não te entrega nada de ninguém e parece que, na verdade, é um mundo muito vazio de sentido construtivo e narrativo, assim. Falta. Não tem a essência de Senhor dos Anéis, que é a coisa medieval profunda. Não tem a coisa política de Game of Thrones, que tem todos os reinos. O Westeros é toda dividida, tu sabe, cada cidade, cada vilarejo, cada casa é muito complexo. Ali, Frieren, é tudo genérico. É tudo genérico. Um ponto também que eu queria abordar era em relação ao Guénot, né? O personagem ali, toda aquela construção ali da vila dele, que ele fala que não se importa mais, depois ele mostra que se importa, e a luta ali, que é a melhor parte na minha opinião, do volume 8, que é a luta que junta o Stark mais o Guénot contra o Reload, é bem massa, né? A ideia do Guénot como espada mágica e tal, o demônio de novo, ludibriando os humanos. Mas o Guénot, cara, eu achei a construção do personagem dele muito maluca ali naquele momento, porque ele mostra que se importa, e mostra que não se importa, e aí ele fica meio que num trâmite entre os dois, parece que o que ele fala não é o que ele sente. Sei lá, eu achei uma construção de personagem meio perdida, assim, sabe? Assim, não é que ele é ingênuo, é só meio perdido mesmo. Porque ele é um cara sério, é um cara não sei o que, e do nada eu me importo porque o meu amigo morreu, mas eu não me importo com ele, mas ele é um cara bom. E mais uma vez aqueles personagens apáticos que tu fala, aí tu começa a olhar as imagenzinhas deles na Wikia e são todos com a mesma expressão, ninguém sorri, todo mundo é apático, tipo, isso é tudo igual, sabe? Todo mundo assim. Então, a única pessoa que sorri naquela história que tem é o Stark. Ah, que bonitinho. E esse capítulo, né, o 8, ele adicionou duas coisas boas pra mim. Ele adicionou o Herói do Sul e o Guénot, mas não os dois, eu não gosto. Os personagens do Herói do Sul eu até gostei. O Guénot não tanto. Mas o ponto é que duas características importantes. A magia do Guénot, daquela asa dele, é muito maneira. E a habilidade do Herói do Sul de ver o futuro eu achei muito massa pra ele como um combatente. E por que eu acho isso importante? E por que a discussão última que eu propus ali é que a magia do negócio tá meio meta, meio merda, né? O que acontece? Eu sinto, cara, que falta personalismo na magia. Pô, essa é a referência boa que eu vou dar agora. Falta um pouco de Fairy Tail e Black Clover, sabe? Pra isso aqui. Fortíssimo. Tipo assim, falta, cara, falta você ter... Eu quero a magia da Frieren, eu quero a magia da Fern. Cara, a Frieren e a Fern são iguais em magia. Elas usam a mesma magia o tempo todo. Literalmente todas as magias que a Fern sabe é as magias que a Frieren sabe. Da Frieren, exato. Elas não têm uma magia, tipo assim, sanguínea, aquele negócio, tipo assim, que tem o herdeiro da minha família, característica. Cara, eu não sinto. E essa falta de demarcação dos personagens, ela generaliza muito eles, né? Tanto que a mina do cabelo lá, por exemplo, foi uma que a gente falou muito no episódio passado, porque a gente achou muito foda.
porque ela é muito diferente do O resto. bizarro é que tem os personagens secundários tem isso. Por exemplo, eu falei daquela maga, a maga Sukuna, né? A maga que corta. Ninguém mais faz isso. A É só Rubel, ela. né? Ela inclusive até a vestimenta dela é diferenciada. Não, e é isso, tipo, a Black Clover, os grimórios, tu consegue ter dimensão de força. Ah, o grimório de tal folhinhas, ele é muito forte. O de outros, ele é muito fraco. O magma tem poder de fogo. Tu falta ter características, assim, todo mundo atira o mesmo poder, parece, com o seu cajado, assim, todo mundo joga a mesma força, ninguém tem uma magia diferente, assim. Ah, tem as meninas. E foi bem isso que o Paulo falou. Os personagens coadjuvantes têm isso, porque tem as duas meninas, aquelas que elas têm poder de água e de gelo. E elas Aí brigam entre si. Isso, a Ubel corta. Tem a mina do cabelo, que é maneira também. A menina do cabelo, esse do também que tem as asas negras. Parece que eles têm magias próprias e coisas diferentes. E a Frida e a Fern não. Então, São só... Frieren faltou One Piece, Frieren faltou Black Clover, e na minha opinião, Frieren faltou Berserk. Cara, e esse ponto que eu acho importante, por que isso acontece, né? Dessa parte da magia, é porque o autor ele tá tentando juntar claramente dois gêneros, né? Então, juntando Slice of Life com Shounen. Os animes que tem Shounen Slice of Life, geralmente eles focam arbitrariamente um deles. Por exemplo, eu leio um, por exemplo, chamado Spirit Farm, que é um manhwa coreano. Ele é um Slice of Life, tem um pouco ali de magia, não sei o que, o mundo ali de caçador e tal, não sei o que, mas o foco dele é absolutamente Slice of Life. Ele é um negócio ali relaxante, pra fazer você rir, pra achar bonitinho e tal, não sei o que. O bagulho que tem Slice of Life e tem o Shounen, e ele foca no Shounen, o Slice of Life é um plano de fundo, sabe? Uhum. O ponto é que o autor parece que ele não quer usar nenhum nem outro como plano de fundo. Ele quer fazer os dois ter a mesma importância. E aí ele quer fazer um Slice of Life com as coisas mais calmas e tranquilas, e ele quer fazer um shounen sem personalismo. Aí fica um shounen fraco, sem graça, com muito pouco ponto, e o Slice of Life fraco também. Porque o Slice of Life, ele não desenvolve o personagem daquele jeito slow life, né, que é muito comum em Slice of Life. Ele é um negócio corrido, pra caralho. E o shounen, você não tem aquela... Igual a gente tá acabando de falar agora, aquela característica única, assim, dos personagens. Você fala, pô, esse personagem é assim e tal, isso aqui e tal. E tu engana o leitor, porque tu entra esperando o autor, que nem o Leandro, que gostava de shounen. Eu vou ler um shounen. Não é shounen. E o autor, e a pessoa que gosta de Life for Life, uma coisa mais parada, também não é. Então tu engana dois prováveis leitores que podem parar de ler porque eles não sabem o que é, afinal, assim, pra onde vai. Tá perdendo a mão. Tá perdendo a mão. Então, tá perdendo a mão. Vou encerrar, então, o programa de hoje. Ele rendeu bastante, discutimos bastante. Esse foi nosso penúltimo programa sobre Frieren. Semana que vem teremos o último episódio, que vamos abordar os volumes 9, 10 e 11. E vamos aprofundar ainda mais essa nossa discussão, com novas abordagens, que agora a gente pode ter um conhecimento maior da obra. Vamos rever alguns pontos. Vocês querem dar sua consideração final? Espero que o autor melhore no que está por vir. Porque ele tá se perdendo legal. É isso. Eu só espero que ele melhore. Olha, eu vou falar aqui. Eu acho que Frieren devia seguir a escola Berserk de world building em história. Por quê? Eu quero que Frieren se foda, cara. Eu quero que a Fanny morra. Eu quero que o Stark seja partido no meio. Eu quero que a Frieren perca a mão. Eu quero que alguma coisa paia, alguma coisa brutal aconteça pra ter desenvolvimento. Igual acontece no Berserk. O Guts, pô, coitado do Guts, cara. Ele só se ferra, mas ele tem muito desenvolvimento. O personagem só se desenvolve à medida que ele sofre. Quer dizer, na vida real também é assim, né? Mas no mangá é mais ainda. Então eu amo muito a Frieren, gosto muito da Fanny, gosto muito do Stark, mas eu quero que ele se foda. Eu quero que ele sofra. Muito. O shounen nem precisa fazer o personagem sofrer tanto, porque geralmente o passado já foi sofrido, né? Aí ele já veio sofrido e ele só melhora daqui pra frente. Verdade. Mas enfim, tá complicado mesmo. Então eu vou lá, eu vou encerrar falando a minha consideração. Eu sou uma amante de construção de personagem, concordo com o Paulo que pro personagem evoluir, ele tem que sofrer. Porque a gente, como ser humano, a gente se apega a pessoas que a gente se espelha, que mesmo que ela sendo uma elfa, ela tem características nossas, sentimentos nossos que fazem a gente se apegar a ela. E falta, pra mim, ela tá muito distante de mim. Ela é imortal, foda e poderosa, não erra nunca, não morre nunca, não perde nunca. Então, pra mim, ela tá cada vez mais se distanciando de mim, de nós, seres humanos, cada vez mais indo pro patamar de Deus. E isso
distancia ela muito de nós, fazem que eu perca muito a empatia por ela, assim. A gente gosta de personagens falhos. Por isso que a gente gosta muito de anti-herói, porque ele é aquela pessoa que falha, que erra. Então eu acho que a Frieren tá se perdendo muito de nós. E era isso. Então esse foi mais um Entre Balões e Quadros. Ele pode ter sido meio longo, mas a gente tá se encaminhando pro fim. O fim de Frieren, da nossa jornada do além pro Frieren. Esse é o nosso penúltimo programa. Semana que vem vai ser o último, que a gente vai abordar, então, os volumes 9, 10 e 11. E era isso, então, galera. É isso, valeu. É isso. Boa noite aí, bom Tchau, dia, gente. boa tarde. Tchau.